Salve Sagitário, tudo bem? Bem-vindos a essa leitura. Eu me chamo Nádia, essa leitura da chave Ankh, a chave da eternidade, a chave da vida. E vamos ver o que está fechando ou está abrindo na sua vida, ou os dois, né? Vamos ver então, essa leitura então é para Sagitário de Sol, Lua Ascendente, ou se você está lidando com alguém de Sagitário, pode ser que eu esteja falando diretamente com você sobre essa pessoa. Adapte a sua realidade. Gratidão pela sua presença aqui. Convido a se inscrever e fazer parte da família para receber também as sessões de mesa radiônica fraterna aqui para os inscritos. Cura Arcturiana também todo mês. Gratidão. Vamos lá então. Começando com o oráculo dos dragões estelares. Então, na vida dos sagitarianos, as pessoas ligadas a essa leitura aqui, a chave abre ou fecha? O conhecimento. A chave abre para um conhecimento. E fecha para um luto e um sentimento de perda. Você deve aceitar a finalização de algo na sua vida, definitivamente, e se abrir então para o conhecimento no novo caminho. Então tem uma porta aqui. Aqui já se fechou. Só que você tem que desapegar para quem sente, porque alguns de vocês têm que se libertar das amarras que ainda podem estar te ligando. Então, por exemplo, numa mesa radiônica, quando a gente vai fazer uma limpeza, um tratamento, uma sessão, às vezes aparece na aura do consulente ganchos e laços que ainda prendem a pessoa a alguma situação ou pessoa do passado. E aqui, ó, existem amarras energéticas que ainda te ligam a essa situação que para você foi como uma perda e é um luto que aconteceu, que possa ainda estar sim sendo sentido por você ou vai estar se sentindo em breve, mas que abre-se a porta do conhecimento para você aqui. Vamos aprofundar com o tarô 78 Doors. Eles querem que eu foque na nova porta, mas eu vou perguntar: por que vocês ainda se sentem amarrados, ou por que ainda existem essas amarras relacionadas a uma finalização aqui? Por que ainda existem essas amarras? Por que está um pouco difícil de vocês conseguirem se libertar dessa situação que finalizou aqui? É um perdão. É mais um perdão mesmo que precisa ser trabalhado aqui. Perdoar a você mesmo ou a alguém. Quem está envolvido nessa situação que acabou. Porque a tua liberdade, ela está muito ligada a isso. Entender a limitação do outro, seja o que for. A limitação, a ignorância, a involução de alguém, ou basicamente aceitar que tudo é cíclico, roda da fortuna. Tudo é cíclico. Pode ser um grupo de pessoas, mas entender que tudo é cíclico. Entender que a lei do retorno é uma lei universal. Porque alguns de vocês aqui estão se questionando sobre se existe justiça divina.
O carro com o imperador. Porque muitos de vocês aqui podem ter perdido, teve perdas materiais, alguém aqui pode ter perdido um prestígio ou talvez a perda de uma reputação, seja como for. Seja o que for que essa pessoa te causou e talvez hoje ela esteja no seu lugar, ou hoje o que ela está aparecendo para os outros foi você que construiu, ou foi basicamente alguém que pode estar recebendo os louros, os méritos no seu lugar. Seja o que foi que aconteceu, ó. 10 de espadas. Cure-se. Seja o que for aqui. Ó, temos aqui uma pessoa recebendo uma sessão de acupuntura nas costas, né? Seja o que for, tá na hora de curar, tá na hora de libertar aqui. Porque aqui a roda do karma tá aqui. Então, assim, seja o que for aqui, pare de carregar o fardo, o peso, a decepção ainda nas suas costas. Porque amanhã que eu digo é no futuro, que é ao Criador que pertence, tá? Ó, a lua invertida. Essa pessoa receberá as revelações que precisa sobre ter a consciência do erro que cometeu, do engano que cometeu, da mágoa que te causou e tudo mais, ok? Agora eles querem que eu foque nessa tua nova porta, que é a porta de um conhecimento aqui que está se abrindo para você. E vamos ver então. Ó. Uma das coisas que esse conhecimento está querendo te dizer, essa porta do conhecimento, é sobre a maldade humana. Você pode ter conhecido a maldade humana e é humano. Então é quando você pode ter conhecido realmente aí uma pessoa que foi a representação da maldade humana, mas que na verdade esse mal ele não é real. Mas ele é alimentado, claro, por uma massa de pessoas, né? Ligada a forças também desconhecidas. Então você pode estudar, se você quiser, mais sobre. Ou basicamente você já teve a escola suficiente para isso, né? 9 de copas. Mas algum conhecimento também relacionado a... Será que você também não alimentava antes um grau, não de maldade, mas talvez alimentava algum grau de negatividade que talvez entrou em sintonia com essa situação, pessoa, e que hoje você está depurando, porque aqui você está se tornando uma pessoa melhor, ou basicamente você está tendo a possibilidade de se autoconhecer muito melhor, e você pode perceber por que eu atraí essa pessoa ou essa situação. Por quê? O que eu precisava conhecer relacionado à minha própria sombra. Porque não existe essa coisa de a gente se envolver com alguém porque a gente estava, né, sendo apenas vítima da pessoa. Existiu alguma propensão que se alguma propensão que se conectou ali. Alguma coisa se conectou, né? Então é quando você também tem esse conhecimento sobre você mesmo, entendeu? E é claro que isso faz com que você
Entenda que, tipo, eu não quero mais viver isso, eu não mereço isso, mas é tendo uma autorresponsabilidade sobre a necessidade de sempre se olhar, sempre olhar para os próprios comportamentos, né? E muitas vezes tem a ver sim com a polaridade, gente, tem a ver com a polaridade. Então muitas vezes a gente está num processo de curar as sombras, entender as nossas sombras, as nossas más tendências, e lapidar isso, e curar, e ressignificar, e abraçar também, porque ninguém é perfeito. Estamos aqui conhecendo, né, nossas diversas faces, ainda mais nesse planeta, né, gente? Ainda mais nesse planeta que é um planeta escola. Então, entender que eu sou aquilo que eu me alimento. Olha, tá vendo aqui? A pessoa está comendo, bebendo. Então, entender que eu sou o que eu alimento. Talvez você alimentava algum medo. Talvez até era medo, não maldade. Mas os seus medos talvez atraíram alguém que usou de uma maldade para com você. Mas seja como for, é uma nova jornada. O que importa é você focar em você agora. É você focar em você. Esse ciclo acabou, para muitos aqui um ciclo de 9 anos, tá? E você está embarcando em um novo ciclo. E esse novo ciclo tende a ser mais tranquilo. Alguns de vocês estão embarcando em um novo ciclo onde você também vai compartilhar das suas histórias, compartilhar das suas experiências para ajudar as outras pessoas, tá? Entenda as experiências da vida como... Entenda as situações da vida como experiências, por mais que desafiadoras, mas elas são para nos tornar pessoas melhores e a gente evoluir e a gente amadurecer também. Tem uma energia de maturidade emocional aqui. Então talvez era alguma situação que te levou a um grau de toxicidade em uma situação, né? Cinco de ouros. E pode ser que isso envolvia desvalorização. Aqui eu vejo até vocês cuidando mais do corpo físico de vocês, tá? Para alguns de vocês tinha alguma coisa a ver com vícios. Para outros aqui, basicamente, era uma tendência à desvalorização, à autodesvalorização. E aí atraiu alguém que se aproveitou disso. De qualquer maneira, está ligado ao nosso lado sombra, envolvendo as más tendências e também envolvendo as nossas necessidades, aquilo que nos falta. 3 de copas. Então aqui, ó, você vai ajudar pessoas, tá? Então assim, ó, eu posso dizer por experiência própria, muitas experiências que eu vivi, hoje mais do que nunca, através do meu trabalho com tarô e terapias, tem servido demais para aconselhar as pessoas. Por quê? Porque eu me conectei com um caminho de conhecimento, de autoconhecimento. Assim, eu fui em busca de entender por que eu vivia aquelas situações, quais eram os meus processos. Adquirindo consciência e maturidade, hoje eu estou ajudando a aconselhar pessoas a justamente elas também ter que olhar para isso. Coisas que precisam olhar até para que possa evitar entrar em situações de aprisionamento, de abusos, de manipulações, seja o que for. Então, quando você adquire o conhecimento através de uma experiência mesmo que vivida, principalmente, você entende, existem pessoas que manipulam,
Então, até quando acontece o quê? Nossa, aquela quebra daquela ingenuidade. Então, você entende que existem pessoas que manipulam, que mentem, que enganam, que se aproveitam, que abusam, né? Todos os tipos de toxicidades, né? Que são gananciosas, invejosas, cobiçadoras. E aí acontece um tipo de expansão na sua consciência e ajuda a expandir a consciência das outras pessoas. Então aqui é quando esse caminho de conhecimento e autoconhecimento aqui, você até está sendo um farol de luz na vida das pessoas. Então tem um propósito maior aqui, você ter vivido uma experiência que traz um resgate da sua própria essência. As de bastões. Então, ao você entender essa situação aqui, essa nova porta que se abre para você do conhecimento, ela te leva para uma maior sustentação de quem você é e ao mesmo tempo transborda realmente aí para as outras pessoas, a Imperatriz. E tem alguma coisa a ver também muito forte aqui com as crianças. Pode estar envolvendo os seus filhos, os seus netos, pode estar envolvendo também você ser uma pessoa que trabalha com crianças, ou possa vir a trabalhar com crianças, tá? Porque tem uma coisa muito forte aqui sobre a teoria é uma coisa, a prática é outra. Tem coisas que para a gente poder realmente adquirir conhecimento de causa, né? Para transformar em sabedoria, a gente precisa viver na prática. E muitas vezes depende o que viver na prática para poder se tornar uma pessoa sábia, dói. Às vezes dói. Mas vai depender muito realmente aí do quanto a gente está disposto a evoluir. Porque evoluir dói. Por quê? Porque a gente muitas vezes é resistente às mudanças. Só dói muitas vezes porque a gente acaba mergulhando fundo na dor e aí a gente alimenta um sofrimento. E aí o que acontece muitas vezes? É a verdade diante das nossas ilusões. Então tem a ver com os paradigmas que a gente veio romper aqui. A gente traz um pacote de paradigmas que a gente veio romper, envolvendo essa nova era, envolvendo essa nova geração. Então, muitos de nós, para romper esses paradigmas, vai ter que enfrentar as ilusões. E para enfrentar as ilusões, muitas vezes vai enfrentar um labirinto para encontrar a espada da verdade. E muitas vezes vai se sentir, às vezes, perdido, vai se sentir desorientado, desorientada, mas aí também vem a questão da fé. Que a gente veio também aprender a ter fé no Criador. E também viver a experiência do livre-arbítrio. Carta dos Amantes fala muito sobre, nem tudo, a cigana ali, ele está lendo a mão do rapaz, né? Quiromancia. Nem tudo está desenhado realmente. Muitas vezes é lido talvez tenha uma questão de previsão do futuro, ou é lido algum destino,
Mas às vezes o caminho para chegar nesse destino, quem escolhe é você. E aí é que está, porque é muito fácil receber uma revelação, por exemplo, do seu futuro, e tá tudo pronto ali, mastigadinho para você chegar até lá. Muitas vezes tem coisas que não são reveladas e tem outras que não estão prontas. E quem vai estar preparando este caminho, abrindo, fazendo trilhas, é através do seu livre-arbítrio, as suas escolhas de livre-arbítrio. Para isso você vai passar por experiências que você pode se sentir ridicularizado, desafiado. Você pode se sentir testado o tempo todo. Mas aí é que está também a beleza da evolução. É você descobrir os seus talentos para poder estar abrindo as suas trilhas e trilhando o seu caminho, porque você vai tendo que conhecer e colocando em prática também. Assim como está numa das parábolas, que é a parábola dos talentos. O que você fez com os talentos que eu te dei, né? E muitas vezes está envolvendo, sim, nessa caminhada, a gente descobrir, porque nem tudo está revelado. Então a gente vai descobrindo ao longo da jornada no que eu sou bom, no que eu sou boa. Mas boa no sentido assim, que traz felicidade também e que desenvolve a criatividade. E muitos aqui, o que vocês são muito bons aqui? Em aconselhar, em curar. E para que você possa muitas vezes se tornar a sua melhor versão, você vai ter que passar pelas experiências na prática. Porque muitas vezes a sua experiência, por mais dolorosa que foi, ela alimenta a esperança de um mundo melhor. E aí a gente pensa nas novas gerações, que são as crianças. Principalmente se você tem filhos, você gostaria que o seu filho ou sua filha passasse por as mesmas experiências dolorosas que você passou? Muitos responderiam aqui para mim agora, não. Mas muitas vezes, algumas situações frustrantes e dolorosas que você passou, não foi justamente aquilo que te tornou mais forte? Não foi justamente aquilo que te trouxe sabedoria? Não foi justamente aquilo que fez com que você evoluísse, amadurecesse? Então, a gente pode amenizar e trazer conhecimento para as outras pessoas para que elas possam, sim, diminuir a probabilidade do sofrimento. Mas às vezes a gente não tem como privar de alguma frustração ou alguma projeção baseado nos sonhos que cada um carrega para realizar, porque às vezes ela vai precisar passar por uma frustração para que ela possa valorizar lá na frente o sonho que ela quer alcançar, e muitas vezes um sonho que traga segurança, que traga felicidade, uma estrutura, seja como for. E muitas vezes isso é o quê? Muitas vezes não, sempre é construído tijolo por tijolo. E muitas vezes o tijolo que vai construindo a sua casa para trazer a estrutura que precisa, ela é uma vivência na prática. Então muita coisa não é na teoria. Mas se eu receber, por exemplo, se algumas vezes eu tivesse recebido um conselho lá atrás, quando eu precisei, talvez eu teria
estado por exemplo, num grau maior, um grau diferente. Por quê? Porque às vezes aquele conselho poderia ter me poupado, por exemplo, 2 anos de sofrimento de tal situação. Ganharia tempo e oportunidade. Então hoje, se você está recebendo a porta do conhecimento para entender tudo que você já passou aqui, que foram perdas, coisas que você precisa desapegar, né? Porque nada se perde, tudo se renova. Não existem perdas, a perda mesmo é uma ilusão. Você entende, você vai entender e o quanto você vai perceber que você também não é o único ou a única. Também não é. Você pode vir a perceber que muitas coisas só mudam de endereço. Você pode perceber que através de outras pessoas também poderem compartilhar as experiências dela com você, quando você também se permite se abrir para conversar sobre, você vai perceber que às vezes até tem situações piores do que a nossa, do que você passou, do que eu passei, e aí a gente não corre o risco de cair no vitimismo, a gente corre o risco de não cair na estagnação, né, da reclamação ou da culpa. E que depois você pode perceber que tudo isso se tornou cicatrizes importantes para você carregar na sua jornada. E você vai olhar para a cicatriz e você ainda pode sorrir e agradecer. Você pode achar um absurdo isso agora. Mas quando a gente tem a consciência do porquê das coisas aqui, você vai entender. E você pode até talvez comemorar que aquela dor foi a melhor coisa que te aconteceu e não ficar carregando o sofrimento, mas eu digo, a situação que te causou luto, perda aqui, pode ter sido a melhor coisa que te aconteceu, porque daí você pode perceber. Na verdade, eu achava que aquilo estava fazendo sentido para mim. Eu achava que naquela consciência pequena que eu tinha, era o que eu merecia. Só que aqui você era muito maior. Muito maior do que a porta que você pode ser que ainda hoje esteja com receio de fechar. Só que essa porta não te cabe mais. Não cabe mais. Não é mais para você essa porta. Por mais que você não esteja vendo exatamente o que exatamente está por vir ali na frente, mas também você entende, como eu te falei, nem tudo está pronto. Por isso que você precisa definitivamente se libertar e aceitar o novo, não buscar se adaptar mais ao velho e entender que depende de você também a responsabilidade do que você vai fazer com a oportunidade que está lhe sendo dada aqui. Assim como um bebê quando nasce, você não tem ideia de como é ser mãe ou pai, mas você descobre porque não vem uma cartilha explicando exatamente como é que você vai ser, deve ser, ou basicamente como o filho vai ser.
Mas se você vai descobrindo aos poucos, vai vivendo momento a momento. O importante é você mergulhar na experiência. Mergulhar na experiência do novo. Não queira ter a necessidade de saber de tudo para controlar tudo, o destino, para justamente você não alimentar o medo de que tudo dê errado lá na frente e que você não vai saber exatamente o que fazer com esta nova oportunidade que apareceu para você. E que você pode talvez até olhar para o vizinho e tentar fazer igual a ele ou tentar, né? Não, aqui é quando você descobre que como a porta foi feita para você, você tem que descobrir e você tem que pintar o quadro, o cenário da sua vida de acordo com o que você sente, usando a sua paleta de cores que você sente que combina com o teu momento. Então perceba, é momento a momento que você vai andando e você vai descobrindo. Por isso o conhecimento que leva ao autoconhecimento e depois no teu caminho aqui existe a prática do bem. E esse é o pilar da evolução humana. Quando uma porta se fecha, são duas outras que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. Pulou mais duas aqui. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas, olha só. É no cumprimento das pequenas tarefas cotidianas que grandes obras se consolidam. Celebre as suas vitórias e veja tudo o que conquistou e alegre-se com elas. Então você entende quando você entende que você então fecha essa porta e aceita a nova porta. Por mais que você não saiba o que é melhor para você ainda, mas Deus sabe e vai te ajudar, te guiar, mas é para você perceber as oportunidades que o universo está te trazendo. Vá cumprindo as pequenas tarefas para que então as outras tarefas venham para grandes consolidações e celebrações e vitórias. Então, para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Então, desapegue-se, crendo sempre na vitória que é infalível. Uau! Que leitura inspiradora! Adorei! Gratidão imensa, eu espero de coração que essa leitura tenha ajudado sua vida. Deixa seu like, comenta, se inscreva, se já fez tudo isso, gratidão, um beijo e até a próxima leitura aqui no canal. Tchau, tchau!